Então agora a gente vai começar a trabalhar com exercícios mais acumulativos. Então, primeiro, a gente vai pegar o exemplo 6, que é determinando a fórmula molecular a partir dos dados de massa e da massa molar da substância. Como é que a gente faz isso? Vamos primeiro analisar o que a gente tem. A análise de 19,4 gramas de cafeína, ou seja, você tem a massa do composto, revelou a composição de 9,6 gramas de carbono, 1,0 gramas de hidrogênio, 5,6 gramas de nitrogênio e o restante é de oxigênio. Dada a massa molar da cafeína é 19,4 gramas por mol, determine sua fórmula molecular. Então, uma vez que a gente tem isso, a gente tem a massa de cada um dos elementos, a gente já viu que com esse dado a gente consegue determinar a fórmula empírica. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer para achar essa fórmula empírica é determinar o número de mol. Então, como é que é feita essa determinação do número de mol? Utilizando a relação que o número de mol é a massa do composto dividido pela massa molar de cada um dos elementos. Então, vamos achar o número de mol para o carbono, o número de mol para o hidrogênio, o número de mol para o nitrogênio e o número de mol para o oxigênio. Então, no caso do carbono, massa 9,6 gramas, hidrogênio 1,0 gramas, nitrogênio vai ficar 5,6 gramas e o oxigênio a gente não tem, né? Ele diz só que o restante da massa consiste de oxigênio. Como é que a gente vai determinar isso? Ora, se você tem um composto que é formado só de carbono, de hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, se eu somar a massa dos constituintes, isso é para me dar a massa do composto. Então, eu posso determinar essa massa de oxigênio como sendo a massa do composto menos a massa dos outros elementos, que é o carbono, o hidrogênio e o nitrogênio. Então, fazendo essas contas, 19,40 menos 9,6 menos 1,0 menos 5,6, você vai perceber que aqui a gente vai ter 3,2 gramas de oxigênio. Perfeito? Então, agora a gente pode dividir pela massa molar, que é a massa que aparece na tabela periódica. No caso do carbono, 12 gramas por mol. Do hidrogênio, 1 grama por mol. Do nitrogênio, 14 gramas por mol. Vou só reforçar aqui a vírgula aqui que está meio apagada. E aqui vai ficar 16 gramas por mol. Fazendo essas contas, eu vou encontrar que aqui vai dar 0,8 mol. Aqui vai dar 1 mol. Aqui vai dar 0,4 mol. E aqui vai dar 0,2 mol. Então, achei o número de mols. Segundo passo que eu tenho que fazer, eu preciso simplificar. Como é que eu vou simplificar isso daqui? Você vai dividir todos os valores pelo menor. Então, vai ficar para o carbono 0,8 mol dividido pelo menor, que vai ser o 0,2. Mesma coisa você vai fazer para os outros elementos. Para o hidrogênio, você vai ter 1,0 mol, que é o número de mol dele, e você vai dividir pelo menor, que é o 0,2. Para o nitrogênio, vai ficar 0,4 mol dividido por 0,2. E por último, para o oxigênio, vai ficar 0,2 mol dividido por ele mesmo. Fazendo essas contas, vai ficar carbono 4, hidrogênio 5, nitrogênio 2, oxigênio 1. Então, aqui a gente pode determinar que a nossa fórmula empírica é C4H5N2O. Beleza, a gente determinou a fórmula empírica, mas ele quer a fórmula molecular. Lembra como a gente fez no exercício passado? A gente determinou a massa da fórmula empírica e depois dividiu a massa molar pela massa da fórmula empírica para achar o fator de simplificação. Então, a gente pode determinar essa massa molar da fórmula empírica como sendo 4 vezes a massa do carbono, mais 5 vezes a massa do hidrogênio, mais 2 vezes a massa do nitrogênio, mais a massa do oxigênio, que é 16. Fazendo essas contas, eu vou encontrar o valor de 97 gramas por mol. Então, achamos a massa molar dela,
Podemos agora achar, no terceiro passo, o fator de simplificação, que vai ser a massa molar do composto, 194 gramas por mol, dividido pela massa molar da fórmula empírica, que é 97 gramas por mol. Se você perceber, o de cima é o dobro do de baixo, então o fator de simplificação utilizado foi 2. E o último passo que a gente vai fazer, quarto passo, achar a fórmula molecular. Como é que eu vou fazer isso? Vai ficar a fórmula empírica, C4H5N2O, e aqui você coloca um 2 do lado de fora do parênteses, que vai multiplicar todo mundo que está dentro. Dessa forma, você vai encontrar que a tua fórmula molecular ela vai ser 2 vezes 4, 8, C8, 2 vezes 5, 10, C10, 2 vezes 2, 4, N4, e 2 vezes 1 vai dar 2. Então, a fórmula da cafeína vai ser C8H10N4O2. Tranquilos? Então, agora a gente vai para a nossa última seção, que é a determinação da fórmula molecular a partir da fórmula percentual e da massa molar. Vixe, professor, naquele outro exemplo, quando a gente usou a fórmula percentual, acabou sendo mais longo. Mas uma vez que você tem a massa molar, acaba ficando mais fácil, porque em vez de supor 100 gramas, você já supõe que você tem 128 gramas, que no caso é a massa molar dessa substância. Então, primeiro passo, supondo 128 gramas da substância. Então, agora a gente vai determinar a massa de cada um dos elementos. Massa do cálcio, massa do carbono, massa do oxigênio. Então, isso aqui vai ser igual. A massa do cálcio vai ser o 31,25% vezes o 128. A massa do carbono vai ser 18,75% vezes os 128 gramas. E o oxigênio vai ser os 50% vezes os 128 gramas. Fazendo essas contas, eu vou encontrar que a massa do cálcio vai ser de 40 gramas dentro do composto, a massa do carbono vai ser de 24 gramas e que a massa do oxigênio vai ser 64 gramas. Achei a massa, a gente vai para o nosso passo 2. Passo 2, determinar a quantidade, né? Determinar o número de mol. Número de mol do cálcio, número de mol do carbono, número de mol de oxigênio. Relembrando, como é que se determina esse número de mol? Você vai pegar a massa que você obteve, 40 gramas, e dividir pela massa molar do cálcio, que no caso da tabela periódica também é 40 gramas por mol. Carbono, 24 gramas, que foi obtido aqui, dividido pela massa da tabela periódica, em gramas por mol. E o oxigênio vai ficar 64 gramas, que é a massa obtida aqui dentro da amostra, dividido pela massa que está na tabela periódica, que é 16 gramas por mol. Fazendo essas contas, você vai encontrar que o número de mol do cálcio é 1, o número de mol do carbono é 2 e o número de mol do oxigênio é 4. Como a gente já trabalhou com a própria massa molar da substância, isso aqui que a gente encontrou já são os índices da fórmula molecular. Então, eu posso determinar agora a fórmula molecular. E vai ser como, professor? Vai ser Ca, cálcio 1, não precisa representar o índice, carbono 2, oxigênio 4. Então, esse rapaz aqui ele é chamado de oxalato de cálcio. Tranquilos? Então, crianças, isso aqui era o conteúdo que a gente tinha para ver hoje, certo? Relativo a fórmulas. E eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Desejo um bom estudo e até a próxima, se Deus quiser. Até mais!